Nós temos um convidado aqui na bancada do Jornal Gente para a gente falar sobre segurança pública. É o delegado Roberto Monteiro, delegado de polícia aqui de São Paulo, que dentre a larga experiência que tem na polícia de São Paulo, mais recentemente esteve ocupando o cargo de delegado no centro de São Paulo, atuando fortemente contra a Cracolândia. E é por aí que nós vamos começar a nossa conversa, porque não é um problema específico de São Paulo, né? As grandes cidades têm enfrentado essa questão do crack e das cracolândias há muito tempo. Doutor Roberto, tem um jeito da gente resolver de vez esse problema? Bom dia ao senhor. Bom dia, Pedro. Nós temos sim, temos formas de resolver essa questão, mas é um problema que se arrasta por 30 anos. Então nós temos que ter ciência de que problemas complexos exigem também soluções mais complexas. E é um problema que não é só de São Paulo. Ontem, inclusive, eu concedi entrevista a um grande órgão de imprensa de Minas Gerais, da Grande Belo Horizonte, e nós falamos sobre a Cracolândia de Belo Horizonte. Então é um problema que se coloca em todo o mundo. Eu estive também no mês passado na Alemanha visitando as casas de consumo justamente que foram instaladas pelo governo alemão para combater o crack. Vejam só, um país que é um país mais poderoso da Europa, também aí debruçado sobre essa questão, e eles encontraram uma forma de buscar a solução através das casas de consumo e da repressão contínua também do tráfico de drogas, como nós fizemos aqui no governo de São Paulo, com a ajuda da prefeitura também da capital, na Operação Caronte. Roberto, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. A gente verifica, assim, no trabalho da polícia, um trabalho elogiável, né? Mas que é um desafio permanente aquela sensação de enxugar gelo, né? São 30 anos, como o senhor diz, é um problema muito complexo. Todos os governos prometem resolver o problema da Cracolândia, mas só que ninguém resolve, né? Então, certamente em razão da complexidade, mas tem muita gente também que fala em decisão política, a determinação assim, do Estado em resolver de uma vez por todas essa questão. Quando a gente assiste cenas como a de uma recente invasão a uma loja com saque, né, a uma loja ali naquela região da Cracolândia, a gente vê de tudo ali, né? Vê mulambos humanos, gente deitada no chão, sentada, perambulando, andando meio sem rumo, né? Muita gente ali, aquela concentração assustadora de viciados em drogas. A gente só não vê polícia. Apesar da dificuldade, de todas as dificuldades, não seria mais recomendável que a polícia se fizesse presente de maneira mais efetiva na região? Veja, eu penso que esta questão que se coloca, ela exige soluções de todos os poderes públicos e também de setores dos poderes públicos. E eu penso que hoje o que mais se tem na Cracolândia é a polícia. Nós temos, inclusive, a inauguração da Força Tática ali, na Rua Vitória. Nós temos operações conjuntas das polícias aqui de São Paulo com a GCM daqui da capital, onde há uma interação e também um aumento grandioso do efetivo. Nós precisamos também, como já temos, um trabalho de inteligência e investigação, que foi a característica, a marca da Operação Caronte, para nós, inclusive, através de incursões no meio ali dos dependentes químicos, com os traficantes, que mantêm aqueles dependentes sob controle absoluto, e nós, na Operação Caronte, obtivemos imagens que ajudaram na condenação de 196 líderes do tráfico. Então, esse trabalho tem que continuar paralelamente com um esforço muito forte do poder público. Aí nós temos os hubs também, que é o hub o maior aqui do Brasil, que tem a obrigação de tratar os dependentes químicos, justamente aqueles na área que necessitam da área de saúde e também de amparo social. Mas aqueles que não são criminosos, os dependentes químicos que são criminosos, que partem também, muitas vezes incentivados pelos traficantes para a prática de delitos, esses sim têm que ir para a cadeia, o que é o correto, o que a lei prevê. Eu sempre defendo a tolerância zero contra o crime e também defendo que o lugar do bandido é na cadeia. Não é aí com benesses, não é com situações em que o poder público, muitas vezes, algumas autoridades, fazem discursos que são de desencarceramento,
discursos em que nós percebemos que não há intenção de fazer com que o crime não se torne hoje atrativo para pessoas que querem delinquir. Doutor Roberto, um prazer receber o senhor aqui no Jornal Gente. E algo que me preocupa muito é a política de segurança pública do governo federal. Aliás, eu não vejo há muitos anos nenhuma política contundente nesse sentido e a violência no Brasil ela só piora. Agora nós temos aí um novo ministro da Justiça e que não pode fechar os olhos para essa grande problemática brasileira. Eu queria saber do senhor as expectativas do senhor quanto à política de segurança pública do governo federal e gostaria de saber onde é que está pegando, por que isso não sai. Eu vejo de uma forma muito tímida, mas eu posso estar enganada. Eu gostaria de jogar essa pergunta para o senhor, que é especialista. Uma pergunta muito importante. Eu comungo da mesma ideia que você tem. Vejo com muita preocupação, porque nós temos discursos de autoridades, aí, inclusive autoridades de alta relevância aqui no Brasil, onde o discurso é o mesmo. Nós temos que desencarcerar, nós temos que dar condições para que as pessoas sejam ressocializadas, quando, na verdade, no Brasil, nós temos um crime que está assolando a sociedade. Nós temos um sistema carcerário que não reeduca ninguém, não ressocializa, não coloca as pessoas aptas a voltar a viver em sociedade. Então as cadeias não podem ser depósitos de presos, elas têm que reeducar, ressocializar e também as autoridades não podem ter esse discurso de leniência absoluta e benevolência com a prática do crime. As pessoas que estão nos assistindo não aguentam mais tantos criminosos aqui no Brasil. Todos os dias nós temos casos graves e isso ficou banalizado. Nas telas das TV, nas rádios. Ontem tivemos mais um policial morto, assaltado, como qualquer outra vítima poderia também ter esse fim trágico. E o que nós ouvimos? Pouca coisa. Ficou banal. Enquanto que nós temos situações, até com pautas ideológicas de esquerda, quando qualquer ação da polícia que foge do controle das suas hierarquias, da corregedoria, são aí colocadas a largo na imprensa e a polícia é criticada. Eu penso que isso não atende o interesse social. As pessoas estão fartas da criminalidade e querem uma solução. E eu vejo com muita preocupação, como você também, esse discurso, melhor dizendo, benevolente de autoridades importantes do nosso país. Quem está conosco aqui ao vivo no Jornal Gente é o delegado de polícia Roberto Monteiro, delegado com larga experiência na Polícia de São Paulo, foi seccional centro, esteve à frente durante muito tempo também das operações na Cracolândia. E aí eu queria levar ao senhor a discussão do dia hoje na área de segurança pública, doutor Roberto, que é a questão da saidinha temporária. Esse assunto que já passou pela Câmara, o projeto da Câmara acabou com a saidinha, foi para o Senado e ontem no Senado passou pela primeira comissão. Quem defende o fim da saidinha diz que ela serve só para colocar bandido na rua. Quem é a favor da manutenção da saidinha diz que ela ajuda a manter o ambiente carcerário sob controle, com menos pressão e ajuda também na ressocialização dos presos. E aí eu queria perguntar para o senhor o seguinte, o que a gente tem mesmo de controle, de científico, de acompanhamento para embasar uma dessas duas posições e qual é a sua? Veja, eu entendo que hoje em dia as cadeias no Brasil são depósitos de presos. A cadeia não reeduca, não ressocializa, não tem cursos profissionalizantes, com raríssimas exceções. Então, quando nós falamos em desencarceramento, inclusive eu vi agora com muita preocupação uma autoridade dizendo o seguinte, olha, os crimes como furto, outros crimes contra o patrimônio não podem gerar penas privativas de liberdade. No Código Penal nós temos 270 crimes que não dão cadeia mais. Eu mesmo, como delegado de polícia, aqui nos últimos 4 anos, mas eu tenho 38 anos de carreira como delegado. Já prendi pessoas 15, 18 vezes a mesma pessoa, no centro de São Paulo também. Então a polícia, ela fica combatendo efeitos e a causa é só uma, é a lei penal fraca no Brasil. Então nós temos esse discurso de desencarceramento, o caso da visita íntima também, e quando não há uma contrapartida, não há um trabalho para ressocializar e reeducar o preso, como eu disse aqui.
Então eu creio que nós temos que ter uma mudança muito profunda na legislação penal do Brasil, também na lei da execução penal brasileira. É para ontem, não é nem para já, é para ontem. Porque, como eu disse, a sociedade está farta da criminalidade e seus efeitos também. Doutor Roberto, o senhor falou aqui que já prendeu mais de uma vez um criminoso. Qual que é o sentimento de um delegado que faz uma investigação, bota a equipe em campo? A gente sabe que não é fácil, às vezes tem o uso da inteligência, né, para conseguir prender bandido perigoso. Aí apresenta o Poder Judiciário, vai lá na audiência de custódia, ele fala mal dos policiais na audiência de custódia e acaba sendo liberado para responder o processo em liberdade. E às vezes até o próprio policial tem que responder por acusações que são colocadas ali, jogadas ao vento pelo bandido que foi preso. Qual que é o sentimento do policial numa situação como essa? De total impotência diante dessa situação. Isso eu digo como delegado, mas todos os policiais civis, militares, guardas civis metropolitanos, total impotência, porque é um retrabalho contínuo. E eu digo mais, aqui em São Paulo, vou usar São Paulo como exemplo, nós estamos para todo o Brasil, a polícia se esforça muito, dia e noite. Aqui o esforço, inclusive, do governo do estado, do atual governo, e também da Prefeitura de São Paulo, em particular, é gigantesco. Inclusive recursos que são canalizados para a segurança pública. Para nós prendermos o indivíduo com trabalho de inteligência, investigação, policiamento ostensivo, e ele sair na audiência de custódia. O policial às vezes fica ali, inclusive empenhado na ocorrência ainda, e o bandido sai antes dele do serviço. Ele já dobrou o serviço, né? Dobrou sua escala e o bandido sai antes. Então, uma sensação de impotência das forças policiais. E quando eu sou perguntado, questionado nas ruas, eu falo, como eu e os policiais que também trabalham com a mesma vocação e empenho, que nós ficamos aqui numa situação muito complexa. Quer saber o que realmente acontece no seu site? Conheça o Rojar. Ele permite que você assista a gravações de sessões de Aí, como dissemos aqui, eu fico também pasmo com autoridades que querem ainda tornar mais frágil essa legislação. Agora, doutor Roberto, o senhor com essa experiência da atuação na rua, e como o Pedro falou, não é? Imagina o sentimento do policial que prende uma pessoa 10 vezes. Fala, estou perdendo meu tempo aqui, não é? Na prática, em zonas de consumo de drogas, a gente chama de Cracolândia, cada cidade tem a sua, mas enfim, por que parece que existe uma barreira pela qual não se passa? Quem é que não deixa acabar com Cracolândia? A gente fala muitas vezes sobre pressão do Ministério Público. O senhor enfrentou isso também? Não, ao contrário. Nós tivemos na Operação Caronte total apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público e também da imprensa. Porque a imprensa entendeu o nosso esforço e mais. Nós, ali na Operação Caronte, como também hoje, em todo o Brasil, esforços da polícia, nós compreendemos aqui na Cracolândia que aquilo não era aquela versão romântica que se apresenta, inclusive muitos aí defensores dos direitos humanos, que é uma versão romântica. São dependentes químicos vendendo crack e outras drogas para outros dependentes químicos. Não, não é. Nós provamos em 10 inquéritos policiais que ali havia uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios, que faturava 200 milhões por ano, está comprovado. E nós temos ali horas e horas de gravações deles em plena ali atividade e escravizando dependentes químicos. Então eu vejo muita gente de esquerda defendendo, mas tem que deixar como está, só apenas reduzir danos. Isso é um absurdo, isso não é ser humano. Nós temos que humanizar essa abordagem, obviamente. Bandido na cadeia, mas dependente químico, que é doente, que está vulnerável fisicamente e psicologicamente, tem que ser tratado, nós temos que resgatá-lo, não deixar lá, ali, ao bel prazer do traficante. Inclusive essas invasões que foram faladas aqui, a última, eu estive na loja que foi invadida, conversando com o gerente, 4 empregos foram perdidos ali naquela loja que fechou. Na verdade é isso, os dependentes químicos são incentivados por traficantes, porque eles querem o quanto pior, melhor. Então vamos parar de romantizar essa situação da Cracolândia em todo o Brasil, não é só aqui em São Paulo não. É bandido na cadeia, traficante, tolerância zero contra eles. E nós, logicamente, com visão humana que eu sempre tive,
por isso que a narrativa nossa foi importante e a imprensa apoiou, o Ministério Público, o Judiciário, é essa, tratar os dependentes químicos. É impossível que uma pessoa cristã, que tem um bom coração, fique ali confortável com a situação daqueles pessoas que estão ali como mortos-vivos. Não é possível que haja essa aí benevolência do poder público, eu digo em outras esferas, não da polícia, e também que as pessoas passem por essa cena inertes. Doutor Roberto, assim, o que o senhor diz ninguém pode discordar disso, mas o fato é que não anda, né? O fato é que o problema continua, não acaba. A gente ouve muitas críticas, inclusive aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação já veiculamos várias vezes, inúmeras vezes, críticas à atuação, por exemplo, do Ministério Público, né? Há setores do Ministério Público que dificultam o tratamento compulsório que está previsto em lei, dificulta a ação mesmo do Estado contra essa coisa da Cracolândia. Aí é quando a gente pergunta a alguém experiente, com a coragem que o senhor tem, se o Ministério Público é um problema, o senhor disse que não, o senhor até elogiou o Ministério Público. Sim. E aí eu queria saber o seguinte, quem é que impede o fim da Cracolândia? Quem é que não deixa que se acabe com a Cracolândia, né? Porque o que a gente assiste frequentemente a crítica de que o Estado é desinteressado, que é só conversa, é só lacração, nenhuma ação. Os legisladores de São Paulo, por exemplo, que estão no Congresso Nacional, poderiam fazer uma diferença maior, né, na mudança da legislação para torná-la mais dura com relação a bandidos e a traficantes e etc., como forma de ajudar aí nessa solução da Cracolândia. Isso a gente vê aqui e acolá. Tivemos o capitão, o deputado Derrite, que hoje é secretário de Segurança, teve uma atuação efetiva nessa direção, mas era praticamente uma voz isolada na bancada de 70 deputados federais. Então, assim, o que a gente assiste são os líderes políticos assim passando pano o tempo todo em cima dessa questão. Eu queria que o senhor se pudesse nos esclarecer, afinal de contas, quem não deixa acabar com a Cracolândia? Aí eu vou lembrar de Jânio Quadros, você tem toda a razão, forças ocultas, porque não é possível, não dá para entender. O capitão Derrite, que é o nosso secretário de Segurança Pública, se esforçou muito e ainda se esforça. Nós precisamos de internação compulsória, já. Sabe por quê? Com anuência da família, indicação médica. Não precisamos parar com esse discurso que não chega a lugar nenhum. Para o sol com a peneira. Eu estive, como eu disse, na Alemanha, nas casas de consumo. O que a Alemanha fez? Não inventou a roda, não. Agora, mês passado. O que eles fazem? Tolerância zero contra o tráfico. E aquele dependente que consegue adquirir a droga, e o crack é um problema seríssimo lá, é uma epidemia de crack na Alemanha, ele vai para a casa de consumo, onde ele tem seringas, cachimbos, e todo o tempo é monitorado por equipes médicas, assistenciais na área social, psicólogos, enfim, ele é monitorado e toda hora ele é encaminhado ao tratamento, até que cede. E é assim que tem que ser, porque o consumo de crack é um consumo que gera uma dependência muito forte e gera o gregarismo. Por que a pessoa não usa o crack em casa? Vocês sabem dizer, quem está nos assistindo? Porque exige o gregarismo. Ele tem que estar entre os seus iguais. Por isso que é importante nós acabarmos com essa conversa fiada, esse mimimi, esse blá blá blá, e nós temos que ter sim a internação compulsória. Não é arrastar a pessoa para o tratamento, mas sim levá-la quando há indicação e concordância da família. Você sabe, eu acho que o Grupo Bandeirantes também me acompanhou muito, os dependentes, muitos deles me chamavam pelo nome, 4 anos ali na Cracolândia, e havia uma confiança. Então, o que falta é aquela chave final, que é justamente a ordem judicial, a concordância do médico, a família pedindo, sofrendo e solicitando um amparo àquele seu familiar que está ali. Cadeia, né, doutor? Exatamente. E levar para a internação. Mas nós temos clínicas. A justiça às vezes não atrapalha isso, doutor Roberto, com decisões que impedem internação involuntária, compulsória, ou, por exemplo, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que impediu, por exemplo, a retirada de barracas em determinado momento do centro de São Paulo? A questão, aí quando nós falamos de justiça e Ministério Público, nós não podemos generalizar. São alguns juízes, alguns representantes do Ministério Público, não todos. Eu tive total apoio
do Ministério Público e do Poder Judiciário aqui em São Paulo, porque o trabalho foi sério. Quando nós provamos os inquéritos policiais, o inquérito policial é uma peça maravilhosa da nossa legislação aqui processual penal. Quando nós levamos ao judiciário provas suficientes, há o apoio. O Ministério Público, idem. Então, são pessoas dentro das instituições, não a instituição como um todo. Por isso que, sim, nós precisamos mudar essa realidade. E nós precisamos também ter coragem de colocar a mão no problema, mas de forma direta. Como eu tive coragem também, apoiado pelo poder público, estadual e municipal, logicamente, os antigos governadores, atual governador, prefeito de São Paulo, nós tivemos apoio, mas precisa ter alguém com coragem. E aí também, coragem de todos, a sociedade, o poder judiciário, poder legislativo, que fica muitas vezes inerte, eu não sei o porquê. Eu fico me perguntando, será que nós temos que essa tramitação que agora foi aprovada no Senado, demorou tanto. Quando vai a votação isso? Será que as autoridades não sentem o clamor das ruas? Porque eu sinto. Eu saio na rua, sou abordado. E aí, doutor Roberto, o que vai fazer? Como nós estamos aqui pressionados pela criminalidade. O que o senhor vai fazer? Eu falo, eu faço o que eu posso, como delegado de polícia. Quem pode mais é quem tem o poder. Quem tem o poder executivo e quem tem o poder principalmente legislativo. É importante que as excelências tenham a consciência do clamor, da voz da rua, que não aguenta mais tanta criminalidade no Brasil. E ponto final. Precisamos mudar já. Recebemos aqui no Jornal Gente, nesta manhã, o delegado de Polícia de São Paulo, Dr. Roberto Monteiro. Falamos sobre segurança pública e sobre a experiência dele à frente da Polícia Civil. Muito obrigado por ter vindo aqui hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço esse debate de alto nível e aqui, desculpem a veemência, mas realmente nós temos que fazer uma mudança rápida no Brasil. Eu dou aqui o meu bom dia a todos e todas.